Bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou a Jessie, aqui a gente fala de literatura e vida acadêmica e hoje a gente vai falar muito sobre literatura e como vocês já viram pelo título do vídeo, a gente vai falar sobre personagens dentro da literatura clássica que eles se enquadram em alguma letra da comunidade LGBTQIAP+. Eu espero que vocês gostem desse vídeo, eu espero que esse vídeo também seja um incentivo para vocês adentrarem essa literatura clássica com outros olhos. É importante frisar aqui que alguns desses livros, esses livros que eu vou falar para vocês, eles são do século XVIII, século XIX, eles têm muito tempo, então eles não são militantes da causa LGBT, até que isso é muito recente, né? Começa em 1900 e alguma coisa ali, 1950, por aí. Então, é uma coisa muito recente, é uma discussão social que tá começando a ganhar força. Tá ganhando força agora a partir dos anos 2000, século 21. Então, gente, a gente não vai estar cometendo um anacronismo, porque são personagens que estão dentro dessa comunidade e que nós somos retratados na literatura de diversas formas, seja de forma um pouco estereotipada, talvez pra gente, com os olhos do século 21, pejorativa muitas vezes, ou também apenas como pessoas vivendo suas vidas e tentando viver da melhor forma possível. Bom, eu espero que vocês gostem desse vídeo novamente. Não esqueça de deixar um curtir no vídeo para fortalecer o canal e para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo e para o canal crescer cada vez mais, porque é assim, a blogueira aqui precisa pagar as contas também, gente, porque estudar na USP não é fácil. Eu quero começar falar desse livro que é de um autor que ele é incrível, ele é simplesmente um dos nomes mais importantes da semana de 22, que é Mário de Andrade. Eu sou apaixonada por esse autor, ele foi romancista, cronista, crítico literário, crítico de arte, músico, ele foi N coisas e tudo que ele escreve eu acho super interessante, eu gosto bastante de analisar e eu gosto de mergulhar muito. Eu falei sobre contos novos ano passado para vocês, eu vou deixar o vídeo aqui nos cards e também na descrição desse vídeo, que eu fiz análise desse livro todo e eu fui lendo conto por conto juntamente com vocês e fazendo comentários e trazendo também os comentários como estudante de letras da minha faculdade, né, porque no primeiro semestre do ano passado a gente estudou em Literatura Brasileira 1, Mário de Andrade, né, escola modernista, e a gente pôde mergulhar muito e muito nele. E uma coisa muito interessante sobre Mário de Andrade é que praticamente ele criou a poesia moderna brasileira. Ele é um dos autores que abre a escola literária modernista, ele que é um dos principais nomes dessa escola. Então a estética que a gente tem atualmente é graças a essa galera aí. E aí um conto que eu quero falar com vocês desse livro aqui é Frederico Paciência. É um conto muito, muito bom. Frederico Paciência é um conto que vai falar sobre a história de dois jovens que se conhecem muito novos, se conhecem desde os 14 anos mais ou menos, e até um pouquinho o começo da vida adulta, porém eles se separam pelos interins da vida aí, pelos intempéries, digamos assim, da vida. Ter o ato consumado desse amor, eles não podem ficar juntos e eles gostam um do outro, porém a gente vai ver aqui com um olhar muito crítico do Mário, a gente vai ver como que é para uma LGBT viver numa sociedade que é extremamente homofóbica, que é um verniz cristão, só que é uma fé muito hipócrita também, nessa sociedade, que ela tenta dizer o que deve ser padrão, o que é certo e o que é errado. Não é muito diferente dos tempos atuais, porém, essa história vai se passar em 1930, por aí, então a gente vai ver muita coisa que de jeito nenhum eles poderiam se dar ao luxo das pessoas suspeitarem que um gostasse do outro. Ele é totalmente narrado a partir do ponto de vista de um dos meninos. Eu esqueci o nome do protagonista nessa altura do campeonato, mas eu quero destacar aqui algumas coisas que eu destaquei no livro e que eu quero ler pra vocês, que é: quis ser ele, ser dele, me confundi naquele esplendor e ficamos amigos.
que é o protagonista, ele vai ficar amigo do Frederico, né? Então, ele tem muita admiração por ele. E é muito interessante que o narrador, conforme ele vai descrevendo a amizade deles, o crescimento, ou como ele descreve o Frederico, é extraordinário, porque assim, são formas de descrições, detalhes que ele repara e que as outras pessoas não reparariam. Por exemplo, como que a boca é larga, o desenho dos lábios do Frederico, olha só que interessante. Trazia nos olhos grandes, bem pretos, na boca larga, na musculatura quadrada da peitaria. Em principal nas mãos enormes, uma franqueza, uma saúde, uma ausência rija de segundas intenções. Muito interessante. Apesar do protagonista ser apaixonado pelo amigo dele, ele também tem uma homofobia ali dentro dele, porque ele não pode de jeito nenhum ter, né, esse amor, se aproximar mais dele, assumir essa paixão. E ele também, ele vive com impasse dentro dele, né? Que é tipo, o certo é isso aqui, e isso aqui é errado, esse amor é errado. É muito interessante como o Mário trabalha tudo isso, essa história. É muito impressionante quando o narrador vai narrar essa história de uma forma que ele tá lembrando isso no passado. E quando termina, assim, vai chegando assim o final do conto, você vê que ele tem um amargor por não tá com esse amor, né? Dá pra sentir um gosto muito amargo dessa história, apesar dele retratar como um dos momentos muito felizes das lembranças dele, que era até essa amizade do Frederico, era até essa admiração, e a admiração mútua que um sentia pelo outro, e essa amizade. Porém, eles vão se distanciando. Eu fiz diversas análises, eu puxei várias setinhas, eu fiz várias marcações nessa história, porque ela é extremamente moderna, e isso é uma coisa incrível no Mário de Andrade, que essa reunião de contos dele é extremamente moderna, é extremamente atemporal, e é por isso que ele é um dos grandes clássicos da nossa literatura também. Outro livro que a gente vai falar, ele é um tanto polêmico, porque ele foi parar até no júri, e a gente vai falar talvez seja o mais clichê dessa lista, que é O Retrato de Dorian Gray. Uma das coisas interessantes é que, assim, Oscar Wilde, ele entrou em julgamento em 1865, deixa eu verificar, 1895, Oscar Wilde entrou em julgamento sobre a acusação de ter cometido atos imorais com outros jovens. E o livro foi usado em um julgamento contra o Oscar Wilde como forma de sodomia. Era uma forma que eles falavam sobre a homossexualidade, chamavam de sodomia naquela época. A gente tá falando aqui do século XIX. E esse livro, ele vai retratar a história, obviamente, de como foi feito esse retrato do Dorian Gray. Dorian Gray é um jovem muito belo, muito apessoado. Eu acho que essa história se passa na Inglaterra, se eu não me engano. Faz um tempinho já que eu li. Se passa na Inglaterra, e o pintor que vai fazer esse quadro, ele se apaixona pelo Dorian Gray, e Dorian Gray percebe isso. O pintor até fala, né, o artista, ele vai falando o quanto que ele se deu para fazer esse quadro, porque ele capturou os melhores ângulos e as melhores coisas de Dorian Gray, colocou naquele quadro, e o pintor fala que colocou também a alma dele e toda a paixão dele nesse quadro, e que seria perigoso as pessoas verem ele, porque tem muito mais do pintor do que do próprio Dorian Gray. Mas a gente sabe que, talvez, eu acho que isso já esteja no imaginário coletivo, né? Que a própria alma do Dorian Gray vai pro quadro. Eu quero ler um trecho pra vocês, que é o pintor, que eu esqueci o nome dele. Gente, se eu lembrar o nome dele, eu vou colocar aqui na tela, porque até eu procurar já se foi, né? O pintor tá falando com um dos melhores amigos dele, que é o Henry, e ele vai falar sobre Dorian Gray, que, assim, é narrado em terceira pessoa, né? E o melhor amigo dele, do pintor, ele não conhece Dorian Gray. Ele vai conhecer o Dorian depois de algum tempo, né? E é assim que a gente é apresentado, né? Pela visão também, o foco narrativo no começo é muito em cima, focado no pintor, né? Na perspectiva dele.
foco narrativo, eu acho que já deu pra perceber, deu pra entender um pouquinho, que é quando o narrador ele se aproxima de uma personagem, mas ele continua sendo na terceira pessoa, onisciente e onipresente, sabendo os pensamentos de todos os outros demais personagens e contando com uma riqueza de detalhe muito grande, né? Bom, eu vou ler o trecho que eu quero ler pra vocês. Dessa edição aqui, da editora Abril, tá na página 21, mas é uma edição muito antiga, de 1970. Harry, se você soubesse o que é Dorian Gray para mim, lembre-se daquela minha paisagem pela qual Agnew me ofereceu um alto preço e da qual, não obstante, não quis desfazer-me. É um dos melhores trabalhos que já produzi. E sabe por quê? Porque enquanto eu pintava, Dorian Gray estava sentado ao meu lado. Alguma influência sutil passou dele para mim, e pela primeira vez na minha vida surpreendi, numa singela floresta, esse não sei o que de maravilhoso, por mim sempre buscado e jamais captado. Ele vai continuar. É Basílio. O nome do pintor é Basílio e Harry é o melhor amigo dele, como eu já tinha falado e repetido várias vezes para vocês, já estão de saco cheio disso. E aí eles falam mais um pouquinho, aí o Harry vai responder pra ele, e aí o Basílio vai dar uma réplica pra ele, né? Dorian Gray é simples motivo de arte pra mim. Você deveria não ver nada nele. Eu vejo tudo. Nunca está tão presente no meu trabalho como quando não vejo nenhum traço dele. É uma sugestão de nova espécie, como ele disse. E aí tem mais outra parte que ele pega e fala assim: porque sem o perceber pus nele a expressão de toda essa estranha idolatria artística, da qual naturalmente nunca cuidei de falar dele. Dorian de nada sabe, jamais o saberá, mas o mundo poderia adivinhá-la, e não quero abrir a minha alma diante dos frívolos olhares curiosos, jamais porei o meu coração sob esse microscópio. Há demasiado de mim mesmo nele, Harry, demasiado de mim mesmo. E ele vai falando ao longo dessa conversa que eles estão tendo, acho que numa tarde outonal até, lembro se era primavera ou outono, enfim. E Basílio vai falando de todo esse amor que ele tá tendo pelo Dorian, mas de uma forma um pouco subjetiva. Só que conforme você vai lendo, você vai entendendo que ele tá apaixonado pelo Dorian. Então, a gente retratado aqui são personagens, Basílio é uma personagem LGBT, ele sente uma paixão homoafetiva, porém, de novo, ele não pode nem sonhar, falar e se declarar pro Dorian Gray, ele não pode assumir isso perante a sociedade, porque seria o caos generalizado e muita coisa aconteceria. Se esse livro foi sob julgamento, se Oscar Wilde foi sob julgamento, imagina como que era naquela época, no século XIX. Eu nem tenho... Gente, é complicadíssimo, complicadíssimo. Outro livro que eu quero falar com vocês é sobre Carmila. Eu até fiz um curso de inverno pela Universidade, acho que de Minas Gerais, talvez. Enfim, foi um curso EAD. E ano passado, eu acho que eu mostrei pra vocês também no vídeo, eu vou deixar esse vídeo também aqui linkado em todos os lugares e nos cards. Carmila é a primeira história de vampiro, uma das primeiras histórias de vampiro, e essa história inspirou o famoso Drácula de Bram Stoker. Aqui a gente vai ter essa vampira poderosíssima que é Carmila, que é uma vampira que ela já vive aí uns bons anos, e essa vampira se aproxima de uma jovem como a melhor amiga dela, mas já que estamos falando de vampiros ali, a gente vai ter uma conotação mais apaixonada, a gente vai ter uma coisa um pouco mais sensual. Então a gente vê uma relação lésbica ali. A protagonista é a jovem que tá sendo encantada pela vampira, ela vai sentindo culpa por estar começando a gostar dela e se entregar a ela e tudo mais. E aí tem algumas cenas de que demonstram esse afeto entre essas duas mulheres, porém a protagonista, ela tenta se redimir moralmente, sempre retratando como se fosse isso uma coisa muito ruim. Lembranças, memórias que ela está recordando
Então, parte da história é meio entrecortada ou cortada pela narrativa, que é narrada em primeira pessoa, né, narrado por ela, porque ela não se lembra de alguns detalhes. Então, ela pega e, dentre as pesquisas, tem todo um negócio aqui, um cenário dentro desse livro, é muito interessante. E aí pega e fala que é o poder do vampiro também, de você esquecer lapsos. Mas ela fala que também isso há muito tempo, que ela tinha uns 15 anos quando aconteceu isso. É uma história que vai contar sobre esse amor, porém ela sempre tenta se redimindo socialmente, moralmente, falando o quão isso era errado, que na verdade ela foi enganada por essa força sombria, demoníaca, e que ela não deveria ter acontecido aquilo com ela, mas só aconteceu por conta disso. Então, é um livro que é muito bom, a narrativa dele é rápida, é interessante, eu achei bem envolvente o livro e eu fiz várias marcações também, na época que eu tava fazendo o curso, e foi uma coisa assim muito incrível, é muito imersivo o livro, a ambientação de como o escritor ele vai construindo toda essa história e todos os pequenos detalhes, é incrível. E é incrível você pegar uma história que é antes de Drácula, do Bram Stoker, você vê essa lenda do vampiro na literatura numa perspectiva feminina também, é muito a perspectiva de personagens femininas, é muito, muito interessante. Agora, outro livro que eu vou falar pra vocês é Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Vou focar em uma das personagens, que é a Jo, e ela é retratada como uma personagem queer. A história se passa, tipo, América do Norte, se não me engano, Canadá. A história se passa dentro dessa família, que o pai saiu pra guerra e ficou suas mulheres, né? A matriarca da família, a mãe da família, e aí ficou as 4 irmãs junto, e cada uma delas tem uma personalidade diferente. Só que a Jo, ela é retratada com adjetivos masculinos, porque de adjetivos masculinos, que ela é alta demais, ela é ossuda, ela tem uma braveza, algo assim que sai da delicadeza da descrição que naquela época se usava para as mulheres. Tem até estudos sobre personagens queer dentro da literatura e também estudos de análise crítica e análise acadêmica sobre essa história de as mulherzinhas. Porém, esse livro não foi perseguido nem nada, como alguns dos outros que eu mencionei para vocês, principalmente Dorian Gray. Porém, esse livro aqui ele foi tido como um exemplo para as mulheres seguirem da época, porque aqui vai falar sobre uma construção social que as mulheres devem ocupar e tudo mais, o que é esperado de damas, de uma mulher que se prepara para o casamento, e ela é um exemplo para a sociedade. Porém, ela ainda tem essa personagem que ela se enquadra no queer. Não é uma literatura que assim é à frentíssima do seu tempo. Ela não chega, eu acredito como leitora, não chega a tanto. Enfim, a personagem Jo, ela é muito também a representação da própria autora, que é a Louisa May Alcott. Então, essa personagem, ela escreve muito, ela é apaixonada pela escrita, por literatura, essas coisas, e ela escreve, ela se resguarda dentro do sótão da casa para escrever. E tem uma fala dela que é muito icônica também no filme As Mulherzinhas, que é que as mulheres são mais do que apenas a expressão de sentimentos, que as mulheres têm almas, que as mulheres podem sim ocupar posições sociais tidas para os homens. E a personagem fala isso, principalmente no filme, eu acho que é extraordinário. E é uma personagem que ela não se enquadra dentro dos padrões ali para mulheres. Ela é tida também, tem uma descrição que fala que ela é muito parecida com um menino, porque ela tem essa impetuosidade, porque ela tem manias de meninos, não tem mania de uma jovem, de uma dama. É bem interessante. Então ela se enquadra dentro de uma das letras LGBTQIA+, ela se enquadra dentro desse espectro que é
que ela não faz parte do socialmente aceitável. Porém, assim, não é uma história que vai se aprofundar demais nela, mas tem esses aspectos dentro da história, descrevendo a personagem, e eu achei que era bem interessante também destacar aqui nesse vídeo, principalmente que a gente tá falando também de personagens queer, personagens dentro da nossa comunidade, né? Bom, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham se interessado por esses livros, viajar através dos tempos e conhecer personagens que se enquadrem dentro da comunidade. Esse vídeo era para ser postado em junho, porém eu não tive tempo por conta do final de semestre lá na USP, porque para mim foi super corrido. Eu tive muita coisa pra fazer, tive muito trabalho pra entregar, fora que também eu sou professora do cursinho da FEVELEST, então pra mim foi um caos e eu não consegui fazer esse vídeo a tempo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado sucinto, eu espero que esse vídeo tenha incentivado vocês a se aproximarem muito mais da literatura e também ver aspectos da literatura que ela permeia a nossa sociedade e que a literatura ela também pode ser um reflexo dos tempos, das sociedades e das formas que vemos o mundo. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Não esqueça de se inscrever no canal para assistir mais vídeos sobre literatura e vida acadêmica. Um beijo e até o próximo vídeo!